Show. A partir de agora, a nossa live está sendo gravada, tá? Então, posteriormente, se precisar, a gente já vai ter uma gravação para enviar. Então, vamos lá. Hoje vamos falar de visões gerenciais, de números, de relatórios e de informações que o sistema vai compilar para você, tá? Primeira informação gerencial que nós temos é o próprio dashboard, tá? Quando eu falo do acesso de um gestor, esse é o dashboard que eu vou visualizar. Essa versão da minha tela, a versão nova, ela ainda não está disponível para 100% dos nossos clientes, porque ela está em teste. Existe um grupo de clientes beta que estão testando e em breve vai liberar para todo mundo, tá? O dashboard atual, ele tem um pouco menos de informação e tem alguns indicadores que não estão mais aqui, porque nós fizemos a releitura desses indicadores e vimos que não fazia muito sentido do jeito que estava. Para a realidade de quando foi criado era algo funcional, mas com o passar do tempo nós vimos que na verdade isso mudou, a demanda de informações mudou, então alguns indicadores estão diferentes, tá? Eu já vou apresentar para vocês esse justamente porque logo vocês vão estar usando esse aqui, então vocês já vão conhecer o que vocês vão ter na tela, tá? Então aqui é o seguinte, primeira aba, né, esse novo dashboard tem 3 abas, a primeira aba é a aba de clientes. O dashboard em si, ele, independente da aba, na verdade, ele vai sempre te mostrar os dados desde o primeiro dia, da primeira hora do atual mês até hoje. Então aqui está o 28/7. Desde as 00.01 horas do dia 1 até hoje, tá? São as informações que estão aparecendo para mim aqui. Então eu tenho hoje 53 clientes ativos, tá? Aí ó, essa meta aqui eu consigo traçar em administrativo metas, tá? É só adicionar a meta para cada item. Todos os dashboards, ou a maioria das informações no dashboard, vocês vão ver essa interrogação. Quando você para o mouse em cima, ele te explica. Tem uma explicação de como ele chegou àquele número. Então, nesse caso, todos os clientes que possuem ao menos um contrato ativo, não considerando contratos suspensos e VIPs, tá? Cliente ativo é o cara que está pagando pelo contrato dele, porque o contrato VIP geralmente é o que não paga, ou que você não quer que entre na métrica de cliente ativo. E os suspensos, como eles suspenderam, por mais que estejam pagando, não está considerado ativo. Hoje, no seu sistema, hoje no dashboard atual, vocês não têm indicação de clientes VIP e suspensos, que são essas duas aqui, tá? Mas vai haver, como vocês podem ver aqui. Então, eu tenho 4 clientes suspensos, 4 planos que pediram trancamento e nenhum VIP por enquanto. Eu não ativei nenhum VIP esse mês, tá? E aí esse VIP é um contrato específico que ele não vai cobrar, e quando eu ponho como VIP, ele não entra na métrica de ativos, tá? E aqui ele distingue um do outro para eu entender como está a situação. Aí eu tenho 36 clientes inadimplentes, tá? Que são clientes com saldo devedor ou boleto vencido e etc. até a data atual. Pode ser simplesmente um pagamento que eu não dei baixa no contas a receber. Pode ser alguém que ficou com saldo devedor em aberto, então ficou inadimplente, tá? Então, isso tudo vai depender dessa situação, tá bom? Tenho aqui o número de evasão, a porcentagem de evasão, tá? E aí, evasão, tá? Vamos entender o que é evasão. Antes, nós tínhamos só o indicador de cancelamento no nosso dashboard, tá? Hoje, nós temos a evasão. Por quê? Quando se fala hoje no mercado em evasão ou churn, não estamos dizendo só de cancelamentos, tá? A gente está dizendo de contratos que venceram e o cliente não renovou, de contratos que acabaram e ele foi embora, tá? E parte da evasão pode ser um cliente que ficou com você, ele ainda está aí, porém, ele não está no mesmo contrato que ele tinha antes. Como é que funciona? Imagina o seguinte, eu tenho minha academia que tem pilates, cross-training, musculação e ginástica, tá? Então eu tenho meus planos de cross-training, meus planos de musculação e ginástica e meus planos de pilates. Tem um aluno do pilates, o contrato dele venceu, e na renovação ele comprou o contrato de cross, ele não renovou o de pilates. Isso é uma evasão, isso é um churn. Porque ele estava na modalidade pilates, saiu dela e foi para cross. Isso na minha visão gerencial do meu sistema. Então, assim, o que vai fazer o sistema considerar se foi renovação ou não? Na hora da venda, se eu coloquei lá que é renovação ou não. Então, eu, gestor, não considero uma renovação se ele saiu do Pilates e foi para o Cross. Não é renovação porque ele não renovou na modalidade. Para mim, para ele renovar na modalidade, para ser uma renovação, ele tem que se manter na modalidade. Agora, se para você
Não importa a modalidade, importa que ele continuou, que ele pagou, que ele renovou, aí sim você coloca a renovação e isso não entra no churn, tá? No meu caso entra, porque se o cara não ficou nessa modalidade, ele foi para outra, para mim não é renovação, tá? E aqui o cálculo, ó, é o percentual de evasão, é a soma dos clientes cancelados e não renovados no período selecionado, dividido pelo número de clientes ativos ao final do mês anterior. Então, todo mundo que não renovou ou cancelou do dia 1º de julho, meia-noite e 1, até hoje, até agora, dia 28/7. Todo mundo que cancelou ou não renovou, dividido pelo número de clientes ativos que eu tinha no dia 30 de junho. Junho, mês passado, último dia do mês passado. Então, digamos que no último dia do mês passado eu tinha 50 clientes ativos. Ele vai somar tudo que eu tive de evasão aqui, de não renovação e de cancelamento desse mês e dividir pelo número do mês passado. E aí ele me dá um percentual de evasão, tá bom? Tempo médio de vida, é o tempo médio que o cliente fica. Então, ó, ele pega a evasão do período anterior, tá? Ele serve para eu entender qual é a permanência média esperada para os meus clientes, com base na evasão passada. Então, ele pega a evasão do mês anterior e aí ele me traz aqui a permanência média. Então, ele soma todo mundo, soma as vigências, divide lá e pá, beleza, essa é a permanência média, tá bom? Aí eu tenho aqui indicador de cancelamentos, tá? Eu tenho uma meta de 2 em julho. Não, perdão, eu tive 2 em julho. Estou sem meta por enquanto, não configurei meta. Então eu tive 2 cancelamentos no mês de julho e hoje eu tive 1, tá? E aqui é o motivo. Os 2 que cancelaram me deram motivo de problema financeiro. À medida que os clientes forem dando os motivos, vão aparecendo aqui no gráfico de pizza em cores diferentes. Aí quando eu paro o mouse em cima, ele mostra o motivo nesse quadradinho, tá? Aí eu tenho acessos do dia, então os acessos que aconteceram no dia. Se você tem lá aulas finalizadas na grade, ele considera nesse indicador, tá? Justamente pelas aulas online que estão acontecendo agora. Mas ele também olha para a catraca, tá? Então, o cliente foi lá, passou o dedo, ou reconhecimento facial, etc. O que você usa. Foi lá, liberou acesso, ele considera um acesso no dia, tá? Aí eu tenho aqui renovações. Em julho eu tive 2, tá? Total vencer 14. E aí eu tenho aqui, ó, o comparativo mês passado. Tinha uma para vencer, ela não foi renovada. Esse mês eu tenho 14 contratos vencendo, só renovei 2 por enquanto, tá? Então é um gráfico rápido para entender. Essa é a aba de clientes. Tem a aba vendas, que agora ele fala de números de venda, tá? Hoje no dashboard está tudo junto, venda, cliente, financeiro, está tudo junto. Agora está separado porque tem mais informação para cada coisa. Então eu tenho o total de contratos vendidos no mês, mesma situação, do dia 1º, meia-noite e 1, até hoje, até agora. Foram 12 contratos vendidos. Mensalidade média de contratos, como é que ele calcula aqui, ó? Ele soma os valores dos contratos vendidos no período, então do 1º dia até agora, dividido pela soma das vigências desses contratos. Então ele pega lá, do dia 1º até agora eu vendi R$9.000. Somando os meses de todos os contratos vendidos, vou chutar um número aqui, ó, que ele dá 15 meses. Ele pega 9.000, divide por 15 e dá esse valor. Tá? Estou chutando números aqui, não é exatamente o número que está aqui, tá? Mas é isso que ele faz. Ele pega lá, total de venda do mês, total de venda completo, independente de ser online ou não, e divide pelas vigências somadas de todos os contratos que foram vendidos, tá? E eu tenho aqui embaixo o mesmo número, só que esse aqui eu tenho o gráfico, tá? Ele me mostra aqui o gráfico, a progressão de um mês para o outro da minha média, da minha mensalidade, tá? E esse eu pus meta, então ele tá grandão aqui, ó, porque tá quebrado o valor. A meta é 620 e eu tô quase nela, 99,92903 e assim vai. Então quase batendo a meta. Tempo médio de contrato. Então aqui, ó, ele soma as vigências em meses dos contratos vendidos e divide pela quantidade de contratos vendidos no período. Então ele soma as vigências e divide pela quantidade de contratos. Por que quantidade de contratos e não de clientes? Porque um cliente pode ter mais de um contrato.
Então, um cliente pode ter comprado um contrato de Pilates e um outro contrato de cross-training. Ele tem 2 contratos ao mesmo tempo ativos. Então, ele considera contratos e não clientes, por conta disso. Total de vendas manuais, 9.100. O que é venda manual? Venda que eu faço aqui no Evo, que eu entro aqui no maisinho, ou eu vou no cliente, clico lá em nova venda e realizo a venda manual. Informo para o sistema que eu vendi, ou faço a venda da recorrência manual, etc. Total de vendas recorrentes, 17.600. Esse vendas recorrentes, ele não está falando só sobre débito recorrente, tá, gente? Não é só débito recorrente. Contrato mensal com renovação automática é uma modalidade que nós temos aqui, que não é cobrança automática, é renovação. Então, ele renova sozinho, acabou a vigência, ele é mensal, então acabou a vigência, ele já cria um novo contrato e gera um saldo devedor no perfil do cliente. E aí você tem que ir lá e lançar, fazer a cobrança manual. Cliente, muitas vezes o que acontece? O cliente vem, vira o mês, ele já vem te dar o dinheiro, ou ele já passa o cartão e fala, mensalidade aí. E aí você entra no perfil do cliente e recebe esse saldo devedor. Então essa aqui é manual. Mas esse total de vendas recorrentes somos 2. Ele soma tanto o manual quanto o débito recorrente, tá? Total de vendas online é o total de vendas feitas pelo site. Então eu configurei minha página de venda online, fizeram compras pela página de vendas e aqui é o total que eu tenho vendido nessa página de vendas, tá? Aí eu tenho aqui o gráfico do total de vendas, comparativo de meses, né? Então você tem aqui a meta mensal de junho e o quanto eu vendi, meta mensal de julho, quanto eu vendi. Aqui não tinha meta, só mostra quanto eu vendi, eu não tinha configurado meta ainda, então não tem a coluna de meta. Temos aqui a questão de conversões de oportunidade, então oportunidade versus conversões. 8 oportunidades, 4 convertidas em julho. Hoje, uma oportunidade cadastrada, 2 convertidas, tá? Aí, pode acontecer de você confundir aqui e falar, pô, mas uma oportunidade converteu 2? Sim, porque hoje eu converti uma oportunidade que foi cadastrada em outro dia. Então, uma cadastrou hoje e já converteu. A outra é uma pessoa que pode ter se cadastrado no começo do mês ou até no mês passado e converteu só agora, tá? E aí aqui também tem o gráfico de barras, né? De conversões de visitantes. Então, ó, 38 visitantes e o número de conversões, tá? E aí temos aqui o dashboard financeiro, tá? Aqui ele mostra para mim quanto eu tenho de inadimplência em valores, tá? Então, aqui eu acho que ele só não atualizou direito. Até que esse mês de julho eu ainda não fiz recebimentos e gastos. Então, aqui, ó, quanto eu tenho de devendo, quantas pessoas estão me devendo, contas a pagar vencidas. Então, tudo que eu tenho de contas a pagar que eu ainda não baixei, que eu não informei recebimento. Aí eu tenho custo para o cliente. Como é que funciona? Ó? Total de pagamento no período dividido pelo total de clientes ativos. Basicamente, ele pega tudo que eu gastei como academia, como negócio, e divide pelo número de clientes ativos. E aí ele dá aqui o valor que cada um me custa, né, que cada um representa no meu custo. E aí isso pode ser utilizado, inclusive, para balancear o meu recebimento. E aí eu já tenho, para fazer esse balanceamento, para ter uma noção se está positivo, o ticket médio, que é o quê? Total de recebimento de vendas no mês anterior, dividido pelo número de clientes ativos no último dia do mês. Então, tudo que eu efetivamente recebi, que eu dei baixa de recebimento, que eu recebi efetivamente, dividido pelo número de clientes ativos no último dia do mês passado. Que aí deu 336,58. Está acima ainda do custo por cliente. Pouca coisa, né? Não é uma margem saudável, mas está. Tranquilo? Esse foi o dashboard. Se vocês tiverem dúvidas, pode mandar aí no chat. O Paulo, sim, a gravação está sendo feita. Já manda para mim aí o seu e-mail e a sua academia. Se você quiser, eu vou deixar aqui no registro que você participou. E aí, se você quiser a gravação, você solicita para o seu agente de onboarding, tá? A gente não manda automático, eu falei isso no começo. A gente não manda automático, porque senão vai ficar chovendo gravação nova para vocês. Tema que vocês já viram, vai acabar caindo em caixa de spam, e vocês vão parar de ver. Então a gente manda só quando você pede. Então manda para mim seu e-mail, sua academia, o nome do seu negócio. Aqui onde você escreveu mesmo, você perguntou sobre a gravação. Eu vou pôr lá na participação. E aí, depois que eu terminar a reunião terminar, demora uma hora e meia para a gravação ficar pronta. Então acho que amanhã já vai estar disponível o link.
Aí você pede para o seu agente de onboarding, ou se você não tiver em onboarding, você pode pedir no chat do sistema, que aí eles vão ter a disponibilidade do link para fazer o envio para você, tá bom? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que a gente viu até agora, quiserem perguntar alguma coisa, já põe aí. Se alguém não tiver conseguindo escrever no chat, pode abrir o microfone e fazer pergunta, tá? Show. Só não esquece, Paulo, de me mandar seu e-mail e o nome da academia aí onde você acabou de responder, tá? Pode pôr aí que eu já pego. Colocar aí no chat da reunião. Bom, eu vou seguindo então, tá? Nós vamos entrar agora. Se tiver dúvida, aparecer dúvidas no futuro sobre isso, pode pôr no chat que a gente volta, tá? Vamos falar agora do menu gerencial, tá? Eu vou falar de alguns relatórios que estão aqui, não são todos, como eu disse lá no começo, é muita coisa que vocês têm para usar aqui. Eu vou falar dos mais importantes, alguns nem são utilizados, mas eu vou falar porque eu quero que vocês utilizem, porque tem muito relatório aqui que é bom, que vai ser saudável para a gestão de vocês utilizar, tá? Então aqui vamos começar pelo atividades, tá? O atividades é um relatório para ver aproveitamento da grade, tá? Aproveitamento dos horários de atividade. Então aqui é o seguinte, ele vai aparecer, né? Já padrão. Ele puxa aqui os dias da semana, as aulas dessa semana, tá? Ou eu posso mudar aqui o período por um período diferente. Clico em pesquisar e ele mostra para mim aqui todos os dados das minhas aulas. Então, por exemplo, dia 27, às 10 da manhã, teve aula na segunda de Power Jump com o professor Robson, na sala de ginástica. A capacidade da aula eram 20 pessoas, não tinha meta configurada. Tudo isso são coisas que eu configurei em administrativo atividades, tá? E aí eu tenho quantidade de pessoas que se matricularam, quantidade de agendamentos avulsos, agendamentos semanais, agendamentos pelo mobile, que é o aplicativo, o Fit, agendamento pelo Totem, que é o autoatendimento, status finalizado, então a aula está encerrada, total de participantes, presentes, faltas, meta de ocupação, ocupação e lotação. Aí é o seguinte, eu tenho aulas aqui que tem matrícula, então eles já estão registrados aqui, ó, presentes 4, haviam 4 participantes, capacidade de 4, meta de 2, né, meta de ocupação 200%, ocupação 100, lotação 100, ocupação é reserva, lotação é quem realmente veio, tá? Aí eu quero mudar, não quero ver tudo isso não, eu posso vir aqui em customizar tabela e mudar. Posso tirar, por exemplo, a data, posso tirar o nome do professor, posso tirar meta, não estou interessado. Deixa eu agendamento avulso e matrícula. Vou tirar os outros que eu não uso, tá? Presentes, faltas, vou tirar a lotação, só quero saber da ocupação. Então, ó, mudou tudo, tá vendo? A tabela mudou. Consigo puxar essa relação, ó, tem 47 páginas. E em exportar eu baixo um planilha de Excel para ver tudo isso, tá? Para que eu vou usar essa tela? Para estudar a ocupação, tá? Tenho toda a minha grade montada. Quero saber se está sendo bem aproveitada, se eu não estou tendo prejuízo com essas aulas, porque querendo ou não, você está disponibilizando o professor no horário, está gastando luz, está gastando infraestrutura. Então, beleza, meu cliente paga por todas as atividades, elas tendo ou não, tá bom. Mas será que não é mais útil você só ter horários que tem gente interessada em fazer? Porque isso entra na relação de remuneração. Será que está valendo a pena eu ter esse professor se toda a aula dele está vazia? Então eu estou pagando para um professor que não está sendo aproveitado pelos meus alunos? Ou por uma modalidade que não está sendo aproveitada? Muita aula vazia para um professor tem coisa lá. Vamos ver. Qual o problema? Os horários dele. Putz, ele só tem horário ruim. Só tem horário de baixa lotação. É isso, eu preciso colocar ele em horários que tem mais gente. Ou as modalidades de aula que ele dá é uma modalidade que não vingou aqui. Ele dá aula em outras modalidades que enchem, mas essa modalidade específica tem em todos os horários e não vingou. Aí
posso tirar a modalidade. Ou, de repente, mudar a metodologia dela. Enfim, todo estudo que você faz de aproveitamento, você faz utilizando isso aqui. É aqui que você vai saber se realmente tem gente fazendo aula, aquela aula ou não. Você pode, inclusive, identificar se o problema, de repente, não é a metodologia de um professor específico. Porque aí eu tenho minha aula de Power Jump com 4 professores diferentes. Dos 4, só um que nunca tem aula. Ou que sempre está vazio. Aí eu vou ver horários. Putz, tem outros professores no mesmo horário que estão tendo sucesso. Tem outros professores nos mesmos dias estão tendo sucesso, tal. Tem algo errado na metodologia dele. Aí eu posso assistir a aula, comparar as aulas, tal, olhar. Óbvio, não comparar para o professor para ele não se sentir comparado com um colega, que a gente sabe que isso é delicado. Mas internamente comparar as metodologias e ver realmente os outros usam outra metodologia. Esse aqui está usando uma metodologia que não está fazendo sucesso. E aí você vai, conversa com o professor, explica para ele, fala, ó, observei, estudei, fiz comparativos e a sua metodologia não tem tido muito sucesso, não significa que ela é ruim, mas os alunos não estão gostando, vamos tentar mudar isso aí e tal. E aí você age da melhor forma possível, tá? Aqui também, caso você precise, você consegue gerar uma lista de chamada. Aqui, ó, na aba lista de chamada, para você imprimir e deixar lá. Então, por exemplo, vamos aqui no meu Pilates em grupo, vou colocar aqui não vou colocar horário, porque horário não é obrigatório. Vamos do professor Carolina Siqueira. Grupo de atividade não precisa, que já estou com a aula ali em cima. Nível não precisa. Mês 7, ano 2020, todos os dias da semana. Então seria uma folha de lista de chamada para todas as turmas dessa professora, tá? Então tá aqui, ó, os alunos e os dias da semana que acontece, ó, segunda, quarta e sexta. Então, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta. Aí eu tenho aqui embaixo, ó, sexta, terça e quinta, sexta, terça e quinta, porque esse aluno faz em horários cruzados, tá? Então, isso aqui é uma lista de chamada que eu posso imprimir para o meu professor ir usando ao longo do tempo. Vai lançando ou lança no fim do mês, etc., como você preferir, tá? Não é o recomendado hoje. Via Evo App, o professor consegue lançar presença e falta na hora da aula. É muito mais eficiente, economiza com papel, evita o risco de erro de lançamento. Às vezes ele esquece, vai lançar depois. Aí ele não lembra que veio, que não veio, ele chuta lá uns negócios. Tipo, chuta umas presenças e falta, nada a ver. E aí você pode depois ter problema com o cliente, porque presença e falta vai gerar reposição ou não. E o cliente vai ver questionar, fala, não, mas esse dia eu vim, tá aqui que eu faltei. Ou não, esse dia eu não vim, por que que tá presente? Então é bem melhor ele lançar no aplicativo ali na hora, tá? Beleza. Atividades tratadas. Vamos para cancelamentos. Então aqui em cancelamentos você vai ter todos os relatórios possíveis sobre. Então aqui, ó, você coloca o período, tá? Que o cancelamento aconteceu. Dá para ver por professor, por consultor, tá? Pela carteira deles. Então, quero ver todos os clientes que cancelaram da carteira do Renato, por exemplo, tá? Ou não, quero ver de todo mundo, você deixa todos. Considerar transferidos, considerar troca de contrato, por quê? Transferiu para outro cliente. Então, ele cancelou, mas ele não tirou dinheiro daqui, basicamente. Ele terminou de pagar e a diferença dos dias cancelados foi para outra pessoa. Considerar troca de contrato, ele não foi embora, ele só trocou de contrato. O sistema gera o cancelamento do anterior e ativa o novo. Então, quero ver as trocas de contrato, porque você pode avaliar, por exemplo, se você não está tendo muita troca de contrato. Se tem um contrato que comercialmente, inicialmente, ele é bom, mas depois o cliente fica insatisfeito, porque isso pode gerar, para os clientes mais engajados, eles trocam, para os menos engajados, eles cancelam e vão embora. Então, você pode ter esse indicador por isso. Tipo de visualização, lista ou gráfico. Posso mudar aqui, ó, e vem gráfico. Ou deixar em lista, que aí mostram os dados do cliente tudo certinho. Valor total do contrato. Valor perdido, se eu tive que devolver valor, tá? Transferido não, o professor, se tivesse, estaria aqui. O consultor que fez a venda está aqui. Quando vocês virem suporte Evo, gente, quando é uma venda automática, ou é uma renovação mensal, ou é site, o cliente comprou por venda online, comprou por aplicativo, o consultor é suporte Evo, tá? Quando não é feito por um colaborador, o consultor é suporte Evo. Aí tem o cancelamentos agendados, porque quando você cancela, você consegue pôr uma data de agendamento. Então aqui você pode ver, filtrar pelo agendamento, tá? Para você controlar, ó, tá chegando o cancelamento de alguns clientes. Vamos tentar fazer um trabalho para reverter? Você pode ver aqui. Data de criação, que aí você pode ver quando foi criado o cancelamento, tá?
Essa data de criação é de criação do agendamento do cancelamento, ou seja, dia que o colaborador lançou no sistema que o cliente pediu o cancelamento para o dia tal. Considerar troca por quê? Quando você troca, você pode pôr uma data de início do contrato novo, e isso agenda o cancelamento do antigo, tá? Motivos de cancelamento. Aí aqui você tem um gráfico com todos os motivos, tá? Outros é aquele que o cliente você digita o motivo real. E todos os outros estão lá para você escolher. Nesse período eu tive só um, mais um período mais anterior. Eu só tive 2 mesmo, com o mesmo motivo que é problemas financeiros. Cancelamentos revertidos. Aí aqui se você usou tudo aquilo lá atrás que eu comentei, para tentar reverter o cancelamento, aqui ele vai te mostrar os que foram revertidos. Só para você entender, questão de reversão de cancelamento é o seguinte: quando você lança o cancelamento lá no contrato, no perfil do cliente, aparece lá o card do cancelamento, o cartãozinho falando do cancelamento, da data do agendamento, quando aconteceu. Negociou, reverteu, você consegue ir lá e cancelar o cancelamento, ou reverter o cancelamento. Quando você faz isso, ele entra aqui. Tá? Temos aqui a tela de comissões no gerencial. Tá? Relembrando, surgiu dúvida no que eu estou falando, joga no chat, tá? Quando eu estou passando de tela em tela, quando eu estiver passando para a próxima tela, eu bato o olho no chat. Se eu ver dúvida, eu paro, tá bom? Porque como são várias telas, seriam muitos intervalos. Então eu vou falando, enquanto não surgirem dúvidas no chat, eu vou para a próxima tela. Quando eu ver dúvida no chat, eu termino a tela que eu tô, paro e falo dela, tá bom? Então temos aqui comissões, tá? Primeiro, todo o ciclo. O sistema tem que estar habilitado para comissionar, lá em configurações inicial, na aba vendas. Quando eu crio contrato, produto e serviço, eu preciso colocar lá o valor dessas comissões, para que aí aqui o sistema gere esse relatório, tá? Se não, vai ficar zerado. Como aqui, ó, comissão professor, tá tudo zerado. Esse aqui não. Mas tem, ó, zerado, zerado, zerado. Por quê? Esses contratos não tiveram comissão criada para professor. Quem teve? Serviço de avaliação física, R$8 de comissão para o professor. Então tá aqui, ó. Vendi, já gera comissão para o professor. Que professor? O que está aqui, ó. Que é o que está cadastrado no perfil do cliente. Consultor, quando é? Aqui, ó. Tá? Então esse não está configurado, ele não gerou comissão. Tem o valor da venda sem nada. Total de vendas aqui em cima, total de comissões geradas no período. Tá? Aí você pergunta para mim, putz, beleza, mas eu queria que esse contrato comissionasse. Como é que eu faço para comissionar? Configurações, administrativo, contratos, aba comissão, lança o valor das comissões. Aí, à medida que eles forem vendidos, vai. Dá para gerar comissão retroativa? Não. Já era. Os que você vendeu não tem mais como mexer, tá? Porque já foi. A venda aconteceu antes de você gerar comissionamento. Senão você teria um grande problema, porque imagina o seguinte, eu realmente só comecei a comissionar agora. Os contratos são os mesmos, mas eu só comecei agora. Se gerasse retroativo, você ia ter valores de comissionamento que não deveriam existir, tá? E aí isso te dá trabalho no primeiro mês de comissão, por exemplo, tá? E aí eu tenho aqui os dados, eu consigo usar filtro para visualizar por um professor, um comissionado, etc. Também tenho a opção de customizar a tela para tirar ou colocar informações desse relatório aqui, tá? Por exemplo, eu consigo adicionar a configuração de comissão para eu entender. Então ele está falando aqui, ó, 5% para o consultor, tá vendo? Não tinha ninguém aqui. Configuração comissão vendedor, consultor, professor. Então tá tudo definido aqui, tá? Aí vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui o filtro. Consultor Renato Garcia, filtrar. Então só o que é comissão para o consultor Renato Garcia, tá? Valor da venda, comissão para o professor não tem nenhuma, tá? Eu vou até tirar aqui comissão de professor. Cadê? Item de venda, data da venda. Cliente, professor, tirar o professor. Comissão professor, vou deixar aparecendo só comissão consultor. Então tá aqui, ó, comissão consultor, valor das comissões, tá? Total de comissões para esse consultor, R$48, tá? Desse período. O que eu posso fazer aqui? Para facilitar a minha vida na hora de lançar os registros de pagamento, ó, gerar comissão aqui em cima, ele vai abrir essa telinha, que é o lançamento de contas a pagar, tá? Então, ó, pesquisar um colaborador, Renato Garcia, tá aqui, ó, colaborador, tá? Competência, vencimento ou recebimento, a data que ele tá falando aqui, tá? Vou por competência, que é desses que eu lancei.
Comissionado e consultor, tá? Data de hoje não, vou colocar período personalizado. Esse mês. Vamos tentar ver para o mês passado. Vencimento. Recebimento. Acho que isso aqui eu já zerei, por isso que não está aparecendo. Não tem nada aqui para ele. Vou tentar outro colaborador. Acho que é Letícia, outro colaborador que eu fiz pagamentos. Aqui, Letícia Vilela. Vamos ver. Competência. No mês passado, aplicar. Vencimento e recebimento. Não está indo. Vamos lá. Deixa eu colocar a data disso aqui para eu ver, porque eu acho que não está gerando, porque eu já paguei, tá? Em outro webinar eu gerei isso aqui. Cadê a data de venda? Item de venda, tá aí. Deixa eu só achar então. Data de venda 22/7, 19/7. Eu já paguei, por isso que não está aparecendo aqui. Porque eu já fiz o pagamento, então ele não soma lá na tela de gerar comissão, tá? Eu só acho que eu não vou conseguir. Deixa eu ver aqui o Robson, se vai gerar algo para ele, que ele é professor. Não, não tem. Eu não vou conseguir mostrar agora porque eu tô sem. Tô sem comissão para pagar, que essas comissões eu já paguei, tá? Mas basicamente aquela tela vai fazer o quê? Eu vou colocar o nome dele. Aqui é para ele puxar quais são as transações que eu estou pagando a comissão. Então, se é por vencimento, se é por recebimento ou competência, que é vendas do mês de julho, que o contrato do cliente ou o produto foi usado no mês de julho, ou vencimento, né, que vai vencer, que vai acabar em julho, ou recebimento, que eu recebi em julho, porque eu posso ter vendido em junho, em abril, em março, e é parcelas que eu estou recebendo. Então, tenho essas três opções. Nome dele, tá? Acho que eu já sei até o que eu vacilei, gente. Espera aí. Vou colocar esse mês aqui. O Renato. Eu esqueci do calcular. Aí, ó. Apareceu. Então, comissionado, consultor e professor. A gente tem que clicar no calcular. É por isso que não estava aparecendo. Então, pus ele, pus tudo certinho. Data esse mês. 1.303,05. Gerar pagamento. Aqui já é informações do contas a pagar, tá? Então, pagamento de comissão, centro de custo. Comissão. Formas de pagamento, posso colocar aqui depósito, que é depósito barra transferência, tá? Conta bancária Itaú, a minha conta do meu negócio, tá? E vencimento, vou pagar agora na quinta, tá? Confirmar. Pronto, gerei, tá? Lá no meu contas a receber agora, quer ver? Financeiro, contas a pagar, perdão. Lá no contas a pagar eu lanço aqui, favorecido, vou jogar o nome dele, Renato Garcia. Ao funcionário Renato Garcia, vou colocar o vencimento entre hoje e quinta. E olha lá, tá aqui a comissão dele, tá em aberto, porque eu ainda não informei que paguei, que é basicamente abaixo aqui. Então, o que eu lancei lá apareceu aqui, ó, pagamento de comissão, centro de custo comissão. Se eu entrar no detalhe, ó, conta Itaú, transferência depósito, tudo que eu lancei lá entrou aqui, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para ver em comissões. Eu tenho aqui o caixa, deixa eu ver esse caixa. Tá, de comissões no caixa, tá. Esse é o caixa de comissões, tá, gente? De pagamentos de comissões. Então ele mostra aqui basicamente a mesma coisa de competência, tá? É a mesma situação, só que ele vai por vencimento ou por recebimento, para eu poder mudar a minha visualização. Porque aqui é por competência, então seria as comissões dos contratos ou de tudo que foi usado no mês de julho. E aqui eu posso mudar para o que vai vencer em julho ou o que eu recebi em julho. Que aí vocês veem que os valores podem mudar de acordo com a situação. Aqui, como todos os meus contratos dentro que estão ativos aqui na minha base são mensais, não muda porque é tudo desse mês. Pagou esse mês, recebi esse mês, está usando esse mês. Então, competência, vencimento ou recebimento vai ser tudo igual para mim. Se você vende planos parcelados com vigências maiores, isso pode mudar por conta desses tipos de data, tá? Vamos lá.
Gerenciar contratos é muito importante. Gerenciar contratos, vocês vão gerir os seus planos, ver se eles estão sendo eficientes, se tem cliente ativo nos contratos, como é que tá. Então, primeiro, clientes, gráfico de pizza bem simples, ativos, inativos, ativos e suspensos, tá? Teria VIPs aqui, mas como eu não tenho VIP nenhum, ele não aparece no gráfico, tá? Eu não tenho VIP ativo, ele não tem aqui. Então, gráfico de pizza falando da porcentagem e quantidade. Simples. Aí eu tenho clientes por contrato. Aqui eu tenho uma lista com todos os contratos que eu tenho disponíveis para vender dentro do Evo e quantos clientes eu tenho ativo em cada contrato, tá? Quantos clientes eu tenho hoje registrados em cada contrato. Então, são 13 clientes nesse contrato, 11 nesse, 7 nesse e assim vai. Aí eu tenho vigência de contrato, a mesma coisa, só que por vigência. Então, ó, eu tenho o contrato de um mês, que é o que eu falei, que a maioria dos meus são mensais, e o de 6 meses, que é um contrato família que eu criei para testar. Então, ó, um mês, tenho 51 pessoas. Quando eu entro, ele mostra para mim aqui o nome do contrato, tá? Qual é o contrato? Mas todos eles são de um mês, que é o que está aqui em cima. E os de 6 meses, é o nome do contrato, os nomes das pessoas, tá? Contratos família, mostra para mim só o que é contrato de configuração família, tá? Vou até puxar aqui, que eu tenho o com família que eu criei para teste. E já adianto para vocês, tá? Não sei se todo mundo aqui participou já do webinar sobre configuração de contrato, que é a gestão de planos e contratos. Se você usar grade, você não vai usar contrato família, então não precisa se apegar a tudo isso aqui de família. Estou passando só caso você for utilizar. Mas quando você tem um contrato família, você não consegue usar grade. Então, se você usa grade, sua venda de contrato família não vai ser nessa configuração, vai ser em outra, tá? Configuração normal. Lá na webinar eles explicam como fazer essa venda. Aí eu fiz só uma venda de teste, então tá aqui, ó, só esse cliente que tem o contrato família ativo, e quando eu expando ele mostra os dependentes dele também aqui embaixo, tá? Contratos de recorrência ou renovação automática, tá? Então aqui é tanto débito recorrente como mensal com renovação automática. Aí tá aqui aquilo que eu falei para vocês do dashboard, que tem, ambos estão no mesmo número, mas não são a mesma coisa. Eu só tenho 3 débitos recorrentes, tá? Só 3 clientes no débito recorrente. Mas eu tenho 40 clientes no mensal com renovação automática, tá? Então eu tenho essa discrepância aqui, né? Discrepância não, essa diferença, mas ambos são renovação automática / recorrente, tá? Aí eu tenho o controle de entradas, que for usar catraca, essa tela vai ser muito utilizada para quando você quiser entender como estão os acessos, tá? Esses meus acessos não são catraca, são grade. Entra aqui também, tá? Porque eu estou usando grade com finalização automática, por conta da quarentena a gente tem essa configuração habilitada, porque o seu controle de acesso está sendo a sua grade, as atividades online, ninguém está passando na sua catraca, ou não estava até pouco tempo. Imagino que alguns de vocês já devem ter reaberto, então a situação mudou, né? E aqui é o dashboard do controle de entradas, tá? Aqui é o período dos dados aqui, então é só de semana passada, só de cliente, tá? Então eu tenho 56 entradas na semana passada, que eram as atividades em grade que foram usufruídas por alunos. Entrada manual, que é quando o meu colaborador vem aqui, ó. Deixa eu achar. Liberar entrada e saída. Joga o nome do cliente, joga o controle de acesso, que é a catraca, e põe uma mensagem. Que aí é a liberação manual. O controle de acesso do cliente não funcionou, o colaborador lançou manual. Bloqueados, que é quem tentou entrar, o controle de acesso reconheceu o cliente, mas bloqueou por pendência financeira, por alguma coisa que o sistema está programado para barrar. Então, falta de assinatura no contrato, pendência financeira, tentou acessar no horário fora do permitido pelo contrato ou fora do horário da atividade que ele fez reserva, caso você use essa configuração. Tudo vai estar aqui, e na aba entrada e saída você vê o motivo, vai estar descrito lá por que o sistema barrou, tá? Então se o cliente vai reclamar, nunca consigo entrar, você vai entrar lá, vai achar o nome dele, ver qual que é o motivo. Ele não assinou o contrato, tá pendente documento. Fala, o sistema não deixa entrar porque você tá pendente isso, 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 tem que resolver isso que o sistema deixa entrar direto, entendeu? Aí eu tenho aqui fluxo de entradas, então ele vai me mostrar aqui, ó, 3, 1... Quanto mais claro, menos pessoas. Quanto mais escuro, mais pessoas. Para você ter uma noção, nesse gráfico, do seu horário de maior movimento, tá? Frequência média por cliente. Então, qual é a média que os clientes têm entrado? Tá aqui em cima, ó. Aqui também explica como é que é, ó.
é a média de frequência dos clientes semanal ou mensal no período selecionado. É calculado com a divisão do número total de entradas de clientes pelo total de clientes ativos no último dia de período selecionado. O indicador se refere sempre ao último período fechado, semana ou mês. Nesse caso, estamos vendo semana, está olhando para a semana passada. Então, ele pega o total de clientes ativos e divide pelo total de entradas para ter essa média, tá bom? Então, 1.1, tem cliente que entrou mais de uma vez. Ótimo. Quando é 1.0, é todo mundo entrou uma vez. Tem 50 clientes ativos, todos eles entraram uma vez. 1.0. Quanto mais, melhor, que o cliente está vindo mais, está usufruindo. Entradas de Gympass. Hoje, esse, por enquanto, é o único relatório, o único gráfico, né? Dá para ver aqui entradas e saídas também, mas é o único gráfico que exibe para você o controle de acesso, vamos chamar assim, do Gympass, tá? Então, é aqui que você vai ver quantidade de clientes que entraram pela integração. Lembrando que a integração, você não vai lançar contrato para o cliente, você não vai fazer nada. Ele vai fazer a reserva no aplicativo do Gympass, ele vai fazer o check-in no aplicativo do Gympass, e a integração entre sistemas vai liberar o acesso dele aqui. E é por isso que esse gráfico consegue saber se ele é Gympass ou não. Então, aqui ele vai mostrar em números e gráfico, tá? E aqui em entradas e saídas que a gente vai ver já já, você consegue puxar só a listagem de quem entrou pelo Gympass. E aqui eu tenho o ranking de frequência. Olhando para a semana passada, eu tenho então, ó, um ranqueamento de quem veio mais. Tem o Renato com 5, os outros com 3, tá bom? Aí tem entradas e saídas, que eu comentei agora. Então aqui ele mostra a lista de entradas e saídas. Vamos colocar aqui, ó, semana passada, ver se mostra alguma coisa. O entradas e saídas ele olha um pouco mais para a catraca, mas aqui ele vai considerar por causa das atividades, tá? Então, ó, entrada por, dispositivo, liberado por, e motivo tá em branco porque é grade, tá? Quando eu falei de se foi barrado, o sistema vai te dizer por quê, vai estar aqui em motivo, por que ele foi barrado. Pendência documento, pendência financeira, não assinou contrato, não tem contrato ativo, que às vezes o contrato do cara venceu, ele quer entrar mesmo assim, tá ignorando, tá fingindo que não lembra que o contrato venceu, entendeu? Então você tem isso, tá? Aí nós temos aqui toda a listagem, temos outros filtros, então ó, exibir todas as entradas ou apenas Gympass. Então eu consigo ver só quem é Gympass que entrou, todas as entradas, todo mundo, tá? Tipo de entrada, cliente, oportunidade, colaborador e personal, para você poder visualizar mais direcionado para um lado. Ação, entrada, bloqueio, entrada manual, saída manual, para você poder melhorar esse filtro, visualizar de forma melhor, tá bom? E aí frequência, para você ver a frequência dos seus clientes. Então vamos ver semana passada também, ó. E, ó, o Renato teve frequência em 5, ele veio 5 dias, né? Em 5 situações. E aí eu tenho aqui os contratos dele, ó. São todos os contratos que estão ativos no perfil dele. E aqui tem um desse, para você ver se de repente ele não está vindo muito porque tem muito contrato, ou se ele está vindo muito com contrato só porque está gostando. Isso também pode te ajudar, de repente, a negociar com o cara. Você viu que o cara tá vindo muito, você pode negociar com ele para ele fazer um upgrade no contrato dele, de repente, tá? Vamos pro próximo. Aí nós temos o coordenador de vendas e o gestor, tá? São dois dashboards diferentes, tá? Eles têm muitos números que vocês viram no outro, mas tem alguns mais específicos, né? Então aqui esse é direcionado para venda. Então, se você tiver um coordenador de vendas, ou se você tiver momentos aí que você vai cuidar só do fluxo de vendas, você vai usar essa tela aqui. Então você tem o acumulado de vendas no mês, em relação à meta, tem aqui uma barrinha de progressão. Acumulados no mês de números de contrato, tá? Então, eu tenho 51 contratos, não tem meta definida, então a barrinha tem em branco. Renovações, tenho 14 para fazer, então isso aqui também é semelhante com aquele lá do dashboard, só que aqui ele tem também uma barrinha, visitas versus conversões, valor médio mensal, para você poder acompanhar tudo isso. E aqui embaixo você tem a produtividade por consultor, tá? Então, ó, o Renato registrou 5 visitas e converteu 2 pessoas, teve 40% de conversão nessa taxa aqui, tá? Tenho aqui questão de realização em metas de ligações, tá? Descontos que ele aplicou, liberações manuais que ele fez, contratos VIPs que ele vendeu. Então aqui você pode ver exatamente o que cada colaborador está fazendo nesse âmbito. Já o gestor,
ele olha para um número um pouco mais amplo, né? Ele tem uma visão um pouco mais ampla, que ele tem um comparativo anual de vendas, ele tem a questão de mensalidade média, valor médio, e também tem questões financeiras, tem número de clientes, cancelamentos, né? Um gráfico financeiro entre contas a receber, pagar e saldo, tá? O que seria o saldo? O que sobra dessa diferença, tá? Então ele mostra que está positivo ou negativo em ambos os pontos. Então hoje está positivo, mas já esteve negativo por dia, tá vendo? Ele mostra diariamente, cada ponto do gráfico é um dia. Acumulado aqui embaixo, do ticket médicos por cliente. Então o gerente tem um pouco mais de, o gestor tem um pouco mais de visualização, tá? Fluxo de caixa é uma tela muito importante. Isso aqui, para quem cuida muito bem do financeiro, vai usar bastante, tá? Vamos colocar aqui o fluxo de caixa do mês passado, que o mês passado está um pouco mais movimentado, para vocês entenderem. Então, eu escolho o período, conta, deixei assim, vai todas as contas, tá? Posso escolher por conta. E ele vai mostrar entradas, saídas e saldo final de cada dia. Então, ó, saldo inicial pode ser o saldo final do dia anterior ou o valor que eu lancei manualmente lá no caixa que eu comecei no dia, tá? Tudo que entrou no dia, tudo que saiu e saldo final. Esse saldo final era o saldo inicial do dia seguinte. E assim vai, tá? Eu tenho o fluxo de caixa e o fluxo de caixa detalhes, tá? O detalhes, ele vai fazer o quê? Ele vai permitir que eu veja com mais detalhe o que aconteceu em cada dia. Então, a tela inicial é igual, porém, se eu clico nessa setinha preta aqui, ó, ele expande isso e mostra para mim movimentações de entrada e de saída no dia. Cliente por cliente que pagou no dia e conta por conta que eu paguei no dia, tá? E eu tenho previsão de fluxo de caixa, que aí ele vai olhar para o que eu lancei, tá? O que eu lancei e está em aberto, que eu não baixei ainda como recebido ou como pago, tá? E aí ele faz esse fluxo aí, tá? Então ele mostra o que está previsto para entrar e para sair, tá? Então, baseado nos contas a pagar que eu repliquei, que estão com o status em aberto, as vendas que eu deixei em aberto, tá? Tá tudo aí. Eu fiz muita venda em grande volume para fazer teste, então ele teve dias que teve um faturamento muito alto. Só por ser uma base de teste, tá? Não achem que é um bug nem nada. Como eu fiz teste, no comecinho eu fiz um volume grande de uma vez para exemplificar, então fiquem tranquilos, isso aí não é bug não, é só uma agilizada que eu dei no processo, vamos dizer assim. Vamos lá. Beleza, fluxo de caixa é isso. Para quem for utilizar também, foi cuidar mais do financeiro, a gente tem o relatório de DRE, tá? Todo o fluxo do DRE é o seguinte, ele começa lá em financeiro, quando você configura os centros de receita e centros de despesa, tá? Depois disso, lançou conta a pagar, vincula centro de despesa, sempre. Configuração de contrato, de produto e de serviço, você vai lá e vincula o centro de receita, tá? Na tela de criação de centro de receita e despesas, você vincula eles aos tópicos do DRE que eles vão pertencer. Se você não sabe muito bem como fazer, aconselho procurar um contador para te ajudar. Que aí ele vai entrar lá com você, te ajuda a fazer e deixa alinhadinho, tá? Fez isso, ficou perfeito? Aí você vem, entra nessa tela. À medida que você for vendendo e pagando, você entra nessa tela, clica ali em filtrar ali em cima e ele gera todo o relatório para você sozinho. Tá? Ele vai alimentar isso aí tudo sozinho. Isso facilitar a sua vida, tá? Porque geralmente o seu contador faz isso por você. Alguns clientes querem ver, outros não, mas eles geralmente fazem até para eles poderem fazer o trabalho deles, né? Que é o DRE, é uma coisa que é muito importante para o contador trabalhar em cima do que ele vai fazer para você, das notas, das declarações e etc. Então, tendo isso bem configurado, às vezes até o seu próprio computador pode te ajudar, porque isso vai facilitar a vida dele. Terminou, filtrou, tá? Esse botãozinho aqui, você manda para o e-mail do seu contador. Você põe o nome dele aqui, o e-mail dele aqui embaixo. Quando você clicar em enviar, o sistema manda em PDF para ele. Manda o link para ele baixar o PDF do DRE do período que você filtrar aqui em cima, tá? Por venda, data de vencimento, por competência, data de competência ou por caixa, data de pagamento,
tá? E aí você põe aqui o ano e o período. Gerou isso aqui, você pode baixar em PDF e mandar para o contador, tá bom? Aí nós temos alguns logs, alguns relatórios de uso do sistema. A gente tem um envio de e-mails, que aí você vai ver todos os e-mails mandados, sejam automáticos ou manuais, tá? Todas as informações de envio que o sistema fez, você vai ter aqui na mão. Então você tem, aqui ele está acusando, eu não possuo e-mail cadastrado, eu fiz vendas, tá? Colaborador Renato Garcia, porque foram de vendas realizadas, então gerou o recibo e o contrato ele quis enviar, mas o cliente não tinha e-mail cadastrado no perfil, então ele deu esse alerta para eu saber por que o cliente falou que não recebeu, porque ele não tem e-mail cadastrado, não vai receber mesmo, tá? Aí eu tenho os tipos aqui em cima para pesquisar, ó, por exemplo, automáticos, vamos ver automáticos aqui, ó. Automáticos é o que eu configurei no meu disparos automáticos, tá? Então eu vou até pôr um intervalo para trás, porque se eu não me engano eu só configurei após matrícula. Então só vai ter lá para trás, ó. Isso aqui é um após matrícula para configuração de aplicativo, então ele enviou e-mail para a galera, tá? E aí eu tenho pesquisar por colaborador, para eu ver e-mails enviados para cliente de um colaborador específico, tá? E aí ele vai me trazer e-mails enviados manualmente, tá? Então, não só do período da venda, mas enviados dentro do perfil do cliente em relacionamento, tá? E assim vai. Eu posso ver enviados ou envio com problema para ver qual foi o problema que deu. Resultado de disparo de e-mails, tá? Então aqui, quando você tem o retorno, né? Você vai ter aqui se foi enviado ou não. Esse histórico de créditos não precisa, né? Ó, vou entrar só para vocês verem, mas isso não usa mais, tá? No passado, você precisava comprar um pacote de e-mails para usar, hoje não precisa mais. Então essa aba ela não é mais utilizada porque você não precisa comprar nada para usar e-mail automático, manual e etc, tá? Beleza, temos envio de e-mail, estoque e encomenda, se você for utilizar para controlar seu estoque de produtos, as vendas, a compra de novos estoques desses produtos, tudo você tem o controle aqui, tá? Então aqui eu consigo ver, vamos ver se puxa alguma coisa. Vou puxar bem para trás para trazer tudo. Beleza, trouxe aqui, ó. Então ele puxou tudo, tá? Posso só entrada, só saída, só vendido, só com estoque mínimo, só com registro de entradas e saídas, período, tá? Do que eu tô vendo. Então eu só tenho 2 produtos cadastrados no sistema, por isso eu fiz essa pesquisa grande. Tem o produto cadeado, eu tenho 20 em estoque mínimo que são 5, tá? E o valor dele é R$10. Eu tenho mochila, tá? Estoque atual menos 3. Por quê? Eu não tenho estoque, eu tô vendendo sem estoque esse produto. Eu já vendi 3. Eu não lanço estoque no Evo, só vendo. Então ele registra o menos 3 como não tinha estoque, mas você vendeu mesmo assim, tá? Encomenda de produtos eu posso lançar aqui, né? Que eu fiz a encomenda de um produto, então o cadeado, a quantidade que eu encomendei, tá? Na verdade que o cliente encomendou, então não tenho ainda, né? Ou é um produto que eu não vendo, não tenho estoque, é sempre por encomenda, então aqui eu registro a encomenda que ele fez, tá? Se é um cliente, se é uma oportunidade, quantidade, o dia combinado para retirada, tá? Coloco tudo aqui. Geralmente utilizado para kimono, tá? Para equipamento de luta. Aí eu tenho gastos por cento de custo, então lembra que eu falei de centro de receita e despesas? No financeiro a gente tem o recebimentos por cento de receita, aqui a gente tem gastos por cento de custo. Então o que eu tenho gastado por cento de custo. Então eu tenho lá o período de vencimento, posso filtrar por período de pagamento, aí eu tenho que mudar ali na direita, ó, para período de pagamento. Visualizar em lista ou em gráfico, tá? Ele me traz o gráfico de pizza para eu ver qual é minha conta que tem gasto, que eu tenho gasto mais, né? Que tem me feito pagar mais, tá? Mostrar apenas centro de custo pai. O que é isso? Quando você cria centro de custo, o centro de receita ou despesa, tá? Você tem o centro pai e os filhos. O pai é o quê? Ele não é o centro em si. Ele é um grupamento de centros. Então, digamos que eu coloco lá o centro pai, contas fixas. Aí eu coloco o centro de custo água, luz, internet, TV, sistema. O que vai estar nas contas é água, luz, internet, TV, sistema. O que eu vou vincular ao DRE também são água, luz e tal, total. Mas aqui na visualização, para facilitar o meu controle, eu criei o grupo pai, que é o contas fixas, que dentro dele estão centros. E aí aqui habilitando exibir apenas centros de custo pai,
Em vez de ter isso aqui, teria só contas fixas e a somatória de tudo isso. Tranquilo? Posso exportar uma planilha de Excel também. O valor total do período está aqui em cima. Vamos lá. Tenho a tela de inadimplência. Essa aqui, gente, é muito importante para vocês controlarem bem se tem cliente devendo, se vocês estão recebendo, tá? Porque gerou a inadimplência, nunca mais vai sair do sistema. A diferença é, recuperei o valor, vai aparecer em recuperado, tá? Então vamos lá, data de vencimento, vou colocar bem lá atrás. Vamos por data de vencimento mesmo. Eu posso pesquisar por data de vencimento, por data de recebimento ou por ambas, tá? Posso colocar aqui quem recebeu, se recebeu, né? E aqui, ó, se são apenas todos, apenas com o valor total em aberto, só com o valor total recuperado ou com parte do valor em aberto, tá? Vou pesquisar aqui todos. Vamos ver o que vai vir. Então vai vir cada cliente, tá? Quem lançou, quem recebeu, se foi recebido. Então eu tenho aqui, ó, esse aqui eu recebi. Então eu lancei, eu recebi esse lançamento, o lançamento da venda, tá? Recebi, data de lançamento, data do vencimento, data do recebimento, descrição. Então esse aqui era um crédito de venda, tá? Então foi e voltou, ele gerou o crédito, já baixou a abertura. Aí eu tenho aqui a Aline tá me devendo, ó. Então eu lancei a venda, o lançamento foi dia 4, vencimento 8/6, ainda tá em aberto, então tá aqui, ó, tá em aberto, não tá vencido, mas tá em aberto, tá? E aí eu tenho tudo aqui para eu fazer o controle. Eu posso usar esse período de data justamente porque por que o dia 8 apareceu aqui para mim? Porque eu deixei aqui, tá? Inadimplente para mim é só até hoje, então eu venho aqui, em vez de agosto, eu puxo para julho, puxo o dia de hoje, mudo aqui, diminuo esse intervalo, então o data de vencimentos só vai aparecer aqui para mim até hoje, tá? Então, olha lá. Vencimentos, recebimento aqui, vencimentos todos dentro do período atual. E aí eu tenho, ó, recuperado, devedor, tá? Lembrando que se você configurou os juros por multa, a multa e os juros por atraso lá na configuração inicial do sistema, quando você cobrar, vai ser cobrado. Na hora ele vai perguntar se você quer cobrar. Tem tanto de multa e juros, quer cobrar? Você diz que sim, ele adiciona o valor, tá bom? Aí temos histórico de carteiras para tratar as carteiras dos seus colaboradores, tá? Então isso aqui é o que é feito por colaborador, tá? O que cada um faz, depara. Então, se eu mandei de um professor para outro, mandei de um colaborador para outro, tá? Ligações a fazer para você controlar todo o fluxo de tarefas de ligação a fazer que foi feito, tá? Que foi gerado, que foi realizado. Eu acho que não vai ter aqui. Deixa eu testar. Mas eu não configurei nenhum disparo para criar, ele não vai ter criado nada. Posso filtrar por colaborador, por responsável, professor, por realização, quem realizou, data de realização e agendamento, realizadas, abertas, atrasadas e agendadas. Então aqui é para você gerenciar como gestor, tá? Para você olhar como gestor, todas as tarefas estão sendo feitas mesmo ou não. Aí nós temos locação de armários. Esse recurso não está sendo utilizado, tá? Então eu vou passar. Isso é um recurso antigo que está sendo desativado, está sendo retirado. Ele já foi desativado, ele está sendo só retirado. Nada que é antigo é retirado de uma vez, tá? Para não dar problema, para o sistema não, de repente, não bugar, porque tem muita programação que é entrelaçada para ter interação entre recursos. Então, se tira uma coisa sem pensar, pode ser que pare tudo de funcionar, tá? Então, vocês vão ver algumas coisinhas que não se usa mais, mas que estão lá ainda para garantir que quando for retirada, seja retirada de um jeito que não atrapalhe, tá? Eu tenho log de SMS. Se você comprar pacote de SMS, é aqui que aparece o saldo. Quantos SMS você ainda tem. Enviou automático ou manual, vai aparecer aqui os envios que foram feitos, tá? Aí nós temos o período, tá? Que foi feito envios, etc. Apenas respondidos, então se o cliente respondeu. Para você ver todo o histórico dos envios de SMS, igual aquele do e-mail, tá? Só que aqui só tratando sobre SMS. Aqui tem o histórico de compra, então à medida que você for comprando pacotes, vai entrando aqui o registro dessas compras para você acompanhar isso, tá? Aí eu tenho aqui níveis. Seguinte, níveis é uma coisa que vocês provavelmente nem todo mundo vai usar, mas eu gostaria que todo mundo usasse. Isso é um recurso novo, tá?
Você cria o grupo de níveis em administrativo níveis. Aí você configura lá, por exemplo, grupo de níveis step. Aí eu tenho step iniciante, intermediário e avançado. Então, dentro do grupo de níveis, eu tenho a dificuldade iniciante, intermediário e avançado. Na hora que eu coloco a aula na grade, eu vinculo o grupo de níveis step. E no horário das 6 eu coloco que é nível iniciante. E no horário das 7, intermediário e avançado. Show? Depois que eu fiz isso, dentro do perfil do cliente, eu vou lá e coloco para ele o nível. Tem um maisinho lá nas abas, vai ter lá níveis. Você entra lá e cadastra um nível novo, e você coloca lá grupo step, nível iniciante, por exemplo, um novo iniciante. À medida que ele for usando, o sistema vai computar. Então você vai ter configurado se você quer que ele considere quantidade de aulas feitas para passar de nível ou só período. Passou um certo período, 30 dias, já pode passar, tá? Você que vai definir. Chegou no critério de aprovação, é nessa tela aqui que você vai ver, tá? Então, ó, progresso concluídos. Então, ninguém concluiu o progresso ainda. Vou colocar todos aqui e aplicar, para eu ver todo mundo, mesmo que não concluiu ainda o critério de progresso. Olha lá, eu tenho esse aluno, ele tem 2 grupos cadastrados, que é o STEP e o Cross. No STEP ele está iniciante, no Cross ele está RX, tá? Aqui eu tenho o histórico de sessões dele, então ele ainda não fez nada dentro desse nível, tá? Depois que ele veio para esse nível, ele não fez nenhuma aula ainda. O progresso dessa aula é sessão, então se ele nunca fizer, ele nunca vai evoluir aqui e progredir, tá? Mas, digamos que ele fez lá 2 sessões de STEP e eu vi que ele é intermediário, não é iniciante. Eu posso vir aqui, ele não atingiu ainda o critério. Clico nessa seta, passo ele para o outro nível, intermediário. Ele está no grupo de nível aqui, ele já pulou um para frente. Ele sabe que se eu estou passando, vamos para frente. Pode ser para trás também, posso estar trazendo ele de volta para o nível anterior. Então, olha lá, ficou intermediário. Tranquilo? Então, é aqui que vocês vão gerenciar, tá bom? Os níveis dos seus clientes. Aí, deixa eu ver aqui. Renovação rematrícula, isso é uma coisa que vocês vão usar. Renovação rematrícula é para vocês poderem controlar aí os casos que estão para ser renovados, tá? Então, ó, contrato ativo, último contrato, mesma coisa, tá? Então, o anterior e o novo, esse aqui foi renovado, tá? Então, renovação de contratos, está trazendo para mim todos os contratos que foram renovados, ó. Quantidade total de contratos 41, quantidade renovado 41. O que aconteceu aqui? Mensal com renovação automática. Então virou um mês, ele já considera renovado, porque é renovação automática, tá? É o tipo do contrato. Então esse contrato ele sempre vira, ele só gera um saldo devedor. Tenho aqui rematrículas, então aqui clientes que ficaram um tempo sem treinar e voltaram, tá? Ele puxa para mim aqui, data de início novo, né? Que eles voltaram. E renovação por período, se eu quiser visualizar as renovações que aconteceram dentro de um período, tá bom? Tenho o risco de abandono, vai olhar lá para os acessos, tá? E aí ele mostra a quantidade de dias ausente, o último dia com presença, risco de abandono 3, tá? E aí ele mostra uma média ali em cima. Não tem média aqui ainda, porque eu só tenho, acho que eu só tenho esse cliente ou mais uns 2 ou 3 que tem número aqui, que tem informação, então ele não consegue calcular com tão pouca informação. Até porque ninguém está acessando o Catraca, ele olha para Catraca aqui, tá? Aí temos aqui suspensões. Nesse período, muita gente usou trancamento e suspensão coletiva. Então, aqui você vê no âmbito geral como é que isso está. Então, quantidade total de suspensos, eu tenho 4 suspensos, são esses 4 clientes. Aí mostra o contrato, quem suspendeu, qual é o tipo, se é indeterminada ou determinada. Indeterminada não tem fim, então para destrancar eu tenho que entrar no perfil do cliente e destrancar manualmente. Se fosse determinada, apareceria já a data fim aqui, então, sei lá, data fim mês que vem, já estaria aqui, tá? Quantidade de dias suspensos só aparece quando eu concluo, quando eu reabro, ou, no caso da determinada, ele já mostra aqui porque já tem início e fim e já está calculado. O motivo que eu coloquei lá na hora de trancar, então eles trancaram por causa do vírus, e o status está vigente, trancamento está vigente, eles estão trancados, tá bom? Programados, se ele programou para o futuro, trancamento programado lá para frente, que dá, no prazo determinado, você pode lançar o início do trancamento para frente. Finalizados, se eu encerrar, se eu chegar aqui e colocar data fim, ele conta aqui, tá bom? Tenho mais opções aqui, ó, de filtro. Esses filtros vocês vão ver bastante, eles são da recurso novo, tá? Então, olha lá, finalizada, atestado médico, ele fez agendado, então data início e fim já tinha,
Ó, prazo determinado, então ele já calculou dias suspensos na hora que fez, tá? E aí essas telas novas têm esse tipo de filtro, tá? E esse mais filtro, você tem mais opções para colocar o filtro. Então, suspenso por exemplo, quero ver o colaborador que suspendeu. Todo mundo que foi suspendido, que teve a suspensão realizada, perdão, pelo Renato Garcia, tá? Então você coloca aqui e trabalha em cima disso, tá bom? E aí nós temos treinos para vocês visualizarem todos os treinos realizados, prescritos, tá? Questão mais gerencial mesmo. Treinos realizados por cliente, ele vai mostrar todos os clientes que realizaram no período. Se o cliente terminou o treino e colocou uma observação, ele vem aqui, ó, tá? Tempo de treino, período que ele demorou para treinar, tá bom? Avaliação, exame prescritas, então prescreveu aqui, ele mostra a data, quem prescreveu e etc. Relatórios de treinos, então aqui para a gente visualizar como é que tá o treino para cada um, tá? Então, ó, o Lucas está com um treino chamado Primeiro Treino, tá? Foi criado dia 23, vencimento dia 28/8. Então, tenho tudo isso aqui para controlar a questão de prescrição de treino. E, por fim, vendas. Esse aqui é um dos mais importantes também para você ter detalhes sobre as suas vendas, tá? Então, vendas detalhadas. Eu tenho aqui o período da venda, tá? Importante frisar que o período da venda não é o período de recebimento. Então, eu só recebo, vou ver só de julho aqui. Eu só recebo, por exemplo, cartão de crédito. Eu só recebo daqui 30 dias, mas eu vendi hoje, tá? Isso é adquirente que só me paga em 30 dias. E no débito em 1 ou 2, depende do adquirente. O cheque só vou depositar no dia que o cliente pediu, então não vou receber hoje. Tá? O cheque na mão não é dinheiro recebido. Dinheiro recebido é cheque depositado. Então vocês têm que pensar nisso. Aqui é venda. Quero ver o que foi vendido nesse período, não o que caiu na conta. Então, ó, venda manual e venda online. Então, venda feita no balcão ou débito recorrente e transação online. Posso habilitar aqui débito recorrente para ver só o que é de contrato de débito recorrente. E ele mostra aqui para mim as renovações, os clientes que estão nesse contrato. Tipos de contrato, produto ou serviço. Posso escolher contrato específico aqui. Colaborador que vendeu ou colaborador que recebeu a comissão, tá? Qual a diferença? Imagina o seguinte, você tem lá o seu consultor, que ele fica focado em conversar com novas oportunidades e fazer venda. Então você tem ele sentado numa mesinha vendendo, conversando, ligando para cliente, e você tem um recepcionista ou alguém administrativo que lança no sistema por ele. Ele fechou a venda, passou o cartão, meus parabéns, tal, ele passa pro cara e fala, lança para mim por gentileza. O cara entra no sistema e lança. O colaborador venda é o cara que lançou. O colaborador comissão é o consultor. Então, o venda, por exemplo, vou pôr um exemplo aqui, vai. Gabriela. O colaborador comissão, Renato Garcia. Eu vendi, mas não foi eu que lancei. Vendi, fechei a venda, passei para a pessoa, ela lançou. Então, quem lançou foi a Gabriela, mas quem recebeu a comissão fui eu, tá? Tenho vendas resumidas, que é um gráfico, tá? Vou pôr aqui só contrato, vamos ver. Então, ele mostra um gráfico, ó, tá? De cada um, os nomes estão embaixo, mas aparece aqui também. E aí eu posso ver de todos os outros itens aqui. E meta para o consultor, se você tiver configurado meta, aqui ele vai mostrar como anda isso. Então, eu configurei meta para ele, tá? Visitas e conversões, meta de conversão 1, ele por enquanto não teve conversões. Meta de venda 650, vendeu 1.000 e pouco, tá? Desconto, não pus meta, então não aparece aqui. Ligações que ele agendou, ligações que realizou, não tem nada ainda. A meta de ligações é 2, então, ó, ligações realizadas 0, meta 2. Liberações manuais 0, não pus nenhuma meta. E VIP 0, não pus nenhuma meta, tá bom? Se aparecer meta, aparece meta do lado, tá? Ligação reagendada não tem meta, então não apareceu aqui. Tranquilo? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser ver alguma outra tela, alguma outra coisa, diz aí. Manda no chat ou abre o microfone e pode perguntar, tá bom? Que a gente, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês era isso. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar.
Nenhuma? Tudo certo então, gente? Tá. Beleza. Então é o seguinte, gente, se vocês quiserem a gravação do webinar de hoje, é só pedir para o seu agente de onboarding, tá? Se não tiver em onboarding, se você não é um cliente que está em onboarding, você já passou dessa fase, o suporte vai te ajudar também, tá? Eles também vão ter acesso às gravações, eles conseguem falar com a gente fornece para eles, tá? Então, o link só vai ficar pronto, eu acho que amanhã, que eu estou terminando o expediente agora, ele não vai ficar pronto até eu parar, mas aí vocês podem entrar em contato com a gente, assim que estiver pronto, eu disponibilizo para toda a minha equipe, toda a equipe de onboard, então eles já vão ter acesso, e o pessoal do suporte eles procuram a gente solicitando, e aí eu consigo já passar para vocês, tá bom? Então, gente, foi um prazer bater um papo com vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem procurar a gente, tá? Quer falar alguma coisa, Gisele? Não, só agradecer, só obrigado pela reunião. Eu não consegui digitar pelo site, estava desabilitado, talvez porque eu esteja no telefone, não sei. Pode ser, pode ser. Ou pode ser aquele bugzinho que eu falei no começo. Mas às vezes dá algum probleminha. Só fala para mim o nome do seu negócio, que depois eu pego o seu e-mail pelo sistema. Tá legal, é Espaço Diálogos Acrobáticos. Espaço Diálogos Acrobáticos. Isso, é Escola de Circo. Bacana. Pô, que legal. Show de bola. Já coloquei aqui o seu nome e o nome do negócio. Depois eu acho que eu consigo pegar com o seu agente aí o seu e-mail para pôr aqui no controle. E aí, Maravilha. gente, se vocês precisarem de qualquer coisa, podem procurar a gente, tá? Se quiser falar direto comigo, pode falar para a gente de suporte, de onboard. Pô, eu queria falar com o Renato do onboarding. Eles se direcionam para mim e a gente bate um papo, tá bom? Gente, boa semana para vocês. Espero ver vocês aí nos próximos webinars. E até a próxima, tá? Valeu, obrigado, hein?